Podcasts. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago. E eu sou o Robin. Estamos começando mais um CBO, Chief Buddha Officer, o podcast que aborda a dimensão humana no mundo dos negócios. Recados iniciais rapidinhos. Se vocês têm dúvidas, críticas, sugestões, querem entender um pouco mais de como a gente trabalha com equipes, líderes, empresas, pessoas, manda e-mail para a gente no contato@cbo.digital. Contato@cbo.digital. O programa de hoje tem um tema maravilhoso que eu vou fazer um esforço para não errar, que é como ficar presente diante de tanta pressão e demanda dos clientes. Acertei? Acertou. Aê! Sensacional. Conseguiu sem anotar, hein? Maravilhoso, cara. Nossa Senhora. E, bom, esse tema, a gente tá querendo pegar temas um pouco mais específicos, até a gente falou isso da última vez, né, para tentar tangibilizar um pouco mais as implicações do trabalho que a gente faz e tudo mais, né. E o tema de hoje, né, de como ficar presente de tanta pressão e demanda dos clientes, é porque realmente, dependendo do cargo, da pessoa, do tamanho da empresa e tudo mais, esse é um tema que é muito relevante, né? Especialmente quando a empresa é muito client-centric, tipo, em termos de tem um cliente ou poucos clientes que são responsáveis por maior parte do faturamento, né? Aquilo tem um impacto gigante no bottom line da empresa e logo normalmente é um motivo de estresse. Eu lembro quando eu era sócio da agência, a gente tinha esse cenário, né, que a gente tinha um cliente que era responsável por 60% do faturamento da agência em um momento. Isso décadas atrás, mas a conversa era sempre: a gente precisa diversificar, ou a gente precisa arrumar outros clientes, e a gente precisa fazer esse movimento. Porque senão a gente fica muito à mercê de um cliente, nosso futuro fica nas mãos de um cliente, nossa vida fica na mão desse um cliente. E a consequência disso é que as pessoas começam a trabalhar sempre com medo, né? Com medo de perder aquele cliente, com medo de perder a galinha dos ovos de ouro. E isso é muito louco, né? Porque o movimento mental que se dá, o shift que se dá, é muito mais de bajulação e de neediness, né? E de carência, né? Quando tem a relação com o cliente, onde o cliente pede qualquer coisa e você se desdobra para atender as necessidades daquele cliente, por mais que às vezes sejam não sejam justas ou não sejam coerentes ou que não sejam educadas ou qualquer outra palavra que você queira usar, você acaba contra a vontade tentando atender e bajular e satisfazer, e tudo isso além do ponto que normalmente seria confortável para você, né? Além do ponto que normalmente seria suportável. E essa dinâmica que acaba rolando entre você e o cliente acaba sendo desproporcional, né? A gente falou em programas passados sobre o lance do pêndulo, né? Que normalmente quando a gente fica inseguro,
essa insegurança ela tende a se manifestar de duas maneiras, uma de duas maneiras principais, né? Ou o posturing, né? Que é você se impor e você ser duro e você, tipo, falar é assim. Ou o collapsing, né? Que é você literalmente colapsar diante da outra pessoa e você entregar tudo para ela ficar satisfeita. Então, no posturing é tipo, você precisa perder para eu ganhar, né? Então, eu vou fazer de tudo para você perder e eu ganhar. E no collapsing é meio que o contrário, né? Assim, eu vou perder para garantir que você ganhe. Então, nessas situações que a gente está descrevendo os clientes, quando o cliente, ou pelo menos a gente tem a sensação que o cliente tem esse poder, a gente normalmente entra nesse padrão de insegurança, né? E dessa insegurança a gente entra mais no modo de collapsing, que é eu vou perder para você ganhar, até que, e isso provavelmente vocês já viram acontecer muito, a pessoa chega num ponto que ela fala assim, agora já deu, e inverte, e ela sai montando em cima e xingando, e aí normalmente cria aquele climão, né, entre a empresa e o cliente, você e o cliente. Então, assim, quando a gente falou desse tema, ou pensamos nesse tema, a primeira coisa que me veio foi essa relação desigual, né? E aí tem eu falei do posturing e do collapsing, e tem um terceiro ponto que é o pêndulo no meio, né? Que na verdade é a ausência de insegurança por nossa parte. E aí quando é engraçado, quando existe a ausência, né? Eu ia falar, quando existe a ausência de insegurança, ou quando a gente está bem e a insegurança não surge, e a gente vê de igual para igual, é engraçado que a gente fica bem mais inteligente, a gente toma decisões melhores, a gente consegue conversar de igual, a gente consegue ter uma conversa aberta e franca com o cliente, enfim, um monte de outras coisas. A gente vai explorar isso um pouco mais para frente no programa, mas tem essa terceira veia que é bem no meio do pêndulo, então, na verdade, o pêndulo nem existe, a gente pode olhar dessa forma. Então é meio invisível para as pessoas perceberem que pode existir essa relação também. Eu não sei, esses são meus pensamentos iniciais, não sei o que você pensa aí, Carita. Enquanto você estava falando, eu pensei em vários cases reais que eu vivi de situações. Muda os nomes e conta. Muda os nomes e conta. E eu acho que tem tanta coisa que acontece, e eu posso falar com mais propriedade do mercado criativo, né, publicitário e tudo mais, que muitas vezes existe a dependência de um cliente, só que mesmo sendo uma empresa que tem dependência de um só cliente, é por sistema de concorrência. Esse cliente é o principal cliente da agência, só que não tem um FII. São processos de concorrência. Então, além de ficar essa relação que você falou, coloca uma camada acima de que a gente precisa bajular e fazer tudo isso para o cliente sem saber que vamos trabalhar para ele. Então, e isso é uma situação que ela é bizarra. E eu conheço um pouco do mercado publicitário fora do Brasil e eu não tenho sinalização de que existe esse tipo de relação fora do Brasil, né? Onde você tem um cliente que teoricamente é fixo e é o principal de uma empresa, só que não há um FII. É uma concorrência, esse cliente sempre coloca 3, 4 agências na concorrência e pode ser que você trabalhe para ele ou não. E você acaba criando uma relação de trabalhar para ele porque você acaba conhecendo esse cliente, né? E é muito penoso porque eu já vi situações de equipes com pessoas que sofriam muito por conta desse tipo de relação, sabe? E um sofrimento genuíno.
real, assim. Você vê que a pessoa de fato tá sofrendo. E que se a gente coloca sob perspectiva, eu não vou nem entrar no aspecto de entender a mente, não tô nem entrando nesse aspecto, mas se a gente coloca essa situação sob perspectivas diferentes e distintas, assim, do nosso dia a dia, cara, é só trabalho. E, tipo, não é uma questão de sobrevivência. Tudo bem que a gente precisa do dinheiro para trabalhar, não tô questionando isso, mas parece que a gente tá para ser devorado por uma besta de metros de altura. E as pessoas têm sofrimentos tão profundos. Eu já vi pessoas chorarem, surtarem, e eu tô sendo completamente verdadeiro, assim, sincero. Por conta de relações muito carregadas de pressão, carregadas de camadas de complexidade com clientes. Isso é um fenômeno no mercado que eu atuo, assim, no mercado publicitário, especificamente na área que eu atuo. E isso tem se tornado recorrente. Os históricos de pessoas em burnout, próximas de ter burnout, ou se recuperando de burnout, só aumenta, assim. Conversando com pessoas de grupos de profissionais e tudo mais, justamente por conta, teoricamente, dessa relação que existe, de uma relação que não é completamente saudável entre clientes e agências, né? É muito louco isso, cara. É muito Uhum. louco isso. E aí a gente entra no que a gente realmente está propondo, né, no programa, ou pelo menos a gente está questionando, né? Que é como então a gente fica presente diante de tanta pressão e demanda dos clientes, né? E aí, e por que presente, né? A primeira coisa é por que a gente falou presente, né? Porque a gente não está falando de achar que é tudo lindo e maravilhoso, a gente não está falando que para você aceitar tudo, a gente não tá falando nada, a gente só tá falando de ficar presente. Então, eu quero explorar essa parte primeiro, né, que é a presença, e por que a presença é interessante ou é importante, né, e o que a gente quer dizer com ficar presente, né. E é curioso porque eu estava conversando com um cliente hoje mais cedo, e a gente estava falando justamente dessa parte que ele trabalha na Europa, numa multinacional gigante, e, e ele tem e ele varia, dependendo da relação dele com as coisas, ele varia, né? Então, ele atua de uma forma quando é com a mulher dele, de outra forma em relação ao trabalho, de outra forma. E não enxerga, ou até às vezes enxerga, mas não percebe a diferença de uma das coisas para outra. Então, quando é em relação à mulher dele, ele tem uma insegurança que ele fica vivendo cenários possíveis de perder a mulher, né? E a possibilidade de perder a mulher, e como que seria, e vivendo a tortura hoje de como se ele tivesse perdido a mulher, por causa de coisas que nem aconteceram, mas ele tá fabricando na mente dele. E depois ele tem a discussão de um lugar de insegurança com a mulher, onde a mulher, tipo, fica revoltada com ele, ou fala, meu, você tá viajando. E depois ele tem um pós disso, que é o arrependimento de toda essa insegurança. E curiosamente, no trabalho, ele é super bem resolvido com essas coisas, né? Então ele não tem um apego emocional ou de bem-estar em relação ao trabalho. Então ele consegue enxergar de uma forma bem objetiva, né? Agora, tem muita gente que é o contrário, né? Ou que tem
essa fabricação que esse cara tem em relação à mulher tem em relação ao trabalho. Então, o que acaba acontecendo? A gente enxerga que o nosso bem-estar está ligado ao nosso cliente, né? E que a gente precisa dele. Então, sem perceber, a gente entra naquele lugar de collapsing, né? Onde a gente faz de tudo para ele ganhar e ele se sentir melhor e tudo mais. E a gente vai fabricando cenários desastrosos na nossa mente, qualquer coisinha que aconteça que a gente imagina que pode prejudicar a nossa relação com aquele cliente. O que acaba acontecendo, o jeito que a gente age quando a gente se relaciona com o cliente é de um ponto de inferioridade. É de um ponto de submissão, de um ponto de que a gente está inseguro, inclusive em relação ao nosso próprio trabalho, que a gente não tem confiança no que a gente está fazendo, que a gente não consegue liderar aquilo onde a gente teoricamente é especialista e pode levar para frente. E o cliente vai sentindo isso, e do mesmo jeito que a mulher do cara fica revoltada com ele porque ele fica agindo dessa forma, o cliente começa a ficar revoltado com a gente porque a gente está agindo dessa forma. Então, ele vira meio que um ciclo vicioso, né? Onde a gente entra com uma posição de inferioridade, para tentar salvar e proteger essa relação com o cliente, quando na verdade, por a gente se colocar como inferior, a gente não consegue ter uma conversa mano a mano, ou tete a tete, ou no mesmo nível. E a gente não consegue liderar quando a gente tem que liderar esse cliente. A gente não consegue botar o pé no chão, enxergar as coisas com clareza e falar assim, putz, isso que é relevante, isso que não é. Então, quando a gente fala de presença, a gente está falando de ter essa imparcialidade emocional diante do cliente. Esse desapego saudável. Não que a gente não queira ter aquele cliente, que ele não vá dar dinheiro, que aquilo não é importante. Claro que é. A gente não está falando que não. Mas achar que nossa vida inteira e nossa felicidade inteira e nosso bem-estar inteiro depende dessa relação é onde a gente começa a falhar, é onde a gente se engana e é onde a gente começa a não entender e a distorcer todo o lance. Então, quando a gente entra de igual para igual, cara, a gente respeita do mesmo jeito que a gente é respeitado. A gente começa a estar no mesmo nível onde a gente consegue liderar. E isso vem muito com a presença, porque a presença, basicamente, é você não comprar todas essas narrativas e essas histórias e estar simplesmente lá presente, ouvindo, vendo, sem ter uma história de que se aquilo é importante ou não é e qualquer coisa, a gente consegue estar completamente pleno para ouvir o que precisa ser feito. Eu acho que eu acabei me estendendo um pouco aqui. Não, foi maravilhoso, foi maravilhoso. E não sei se vai fazer muito barulho para subir. E eu queria me aprofundar um pouquinho mais, não sei se aprofundar é o termo, eu queria refletir um pouco mais sobre o lance da presença, né? Porque, repito, independentemente do que a gente fala sobre entender como a mente funciona, eu quero olhar só para situações onde teoricamente a gente está sob muita pressão, relações com clientes, né? Então, numa situação hipotética de uma empresa que tem um cliente, né, que esse cliente representa 90%, 80% do faturamento da empresa. E aí as pessoas, a equipe fica naquela situação de extrema pressão e sem saber como lidar com o cliente e tal. Vamos analisar o sofrimento e a pressão dessa situação. Ah, não, isso precisa ser feito, só que tem que ser agora, é isso e é isso. Boa parte
da ansiedade ou do sofrimento, até a palavra sofrimento vem de uma raiz latina, grega, sei lá, que é de sufere, que é de carregar, né? Quando a gente está presente na situação, não tem nenhum tipo de projeção de futuro, do tipo, meu Deus do céu, se isso não der certo, eu vou perder esse cliente. Quando a gente está presente na situação, não tem esse tipo de projeção de futuro. E quando a gente está presente na situação, não tem nenhum tipo de projeção de passado. Nossa, esse cliente é muito importante. Nossa, ai, porque o fulano desse cliente lá, a diretora, é muito exigente. Não tem. Quanto maior a presença, quanto mais presença nos é possível numa situação, por mais extrema e de pressão que ela seja, maior é a nossa capacidade de lidar com a situação, porque eu não estou preso nem em projeções de coisas que já aconteceram, nem em projeções que a nossa mente faz de coisas que podem, de hipóteses que podem acontecer, como o cliente do Robin, que ficava imaginando os cenários de um possível divórcio. Quantas e quantas vezes a gente já não se pegou em situações de pressão com clientes como essa, projetando cenários de, meu Deus, se eu perder esse cliente, como que eu vou pagar os funcionários, como que vai... Lá. E essa presença, ela tá até um pouco vulgarizada, porque se fala muito de estar presente, do agora, mas muito se fala e pouco se compreende, né? Essa presença é o maior superpoder que existe. Tipo, é o maior... o X-Men, são os mutantes do mundo corporativo, dos esportes, de qualquer outra. É a maior vantagem competitiva que alguém pode ter. É uma capacidade mais elástica de estar presente, independentemente do tipo de situação que está acontecendo. Só que tem um truque aí, tem uma parada tricky aí nesse esquema, que é: a gente não tem controle sobre isso. A gente não tem um botão de presença, flow. Não tem um botãozinho flow no peito que eu aperto e eu entro em flow. E aí eu fico só in the zone, no momento, vivendo. Não tem. Simplesmente não tem. Então, o que a gente pode fazer para estar apto a cada vez mais ter uma presença, sei lá, elástica, ter mais presença em qualquer situação, independentemente da pressão que essa situação esteja submetida, etc, etc. Aí sim entra conhecer a fundo como a nossa mente funciona. Porque quanto mais a fundo eu conheço como a nossa mente funciona, mais apto eu tô para não cair nesses truques, nessas coisinhas tricky que a nossa mente faz, porque esse é o modus operandi dela. Essa é a maneira que ela opera. Ela simplesmente trabalha desse jeito. Não tem nada de errado com isso. Tá tudo bem. Quanto mais eu entendo isso, mais apto eu tô. Quanto mais eu compreendo a teoria da gravidade, maior é a chance de eu conseguir fazer uma ponte para cruzar um rio. Maior é a chance de eu conseguir fazer um avião. Né? Maior é a chance de eu conseguir fazer um helicóptero. Se eu não entender como funciona a lei da gravidade, é impossível eu fazer uma ponte, um avião ou um helicóptero. É basicamente isso. Presença é a maior vantagem competitiva que qualquer ser humano, de qualquer área, seja um artista, seja um astronauta, seja um atleta de alta performance, seja um executivo, seja um criativo, seja quem for. Esse é o superpoder que está mais ao nosso alcance de todos que eu conheço. E isso, dentro da nossa questão específica, se traduz como, né? Como, assim, você tá presente, como que dá para você ficar presente diante da pressão do cliente, o cliente pedindo coisas e você não se entregando, né? Você não se submetendo, Mas não é não se submetendo de não fazer as vontades dele quando faz sentido. É
você fazer as vontades que você no fundo sabe que não fazem sentido, então você deixa de ser um parceiro dele, né? E aí que isso está diretamente ligado ao entendimento da mente, mas eu acho que é mais tangível e reconhecível a gente falar de apego. E de falar de bem-estar. Então, quando a gente depende emocionalmente daquele cliente para a gente ficar bem, a gente vai se submeter. Quando a gente acredita que o nosso bem-estar está dentro da gente manter o cliente, da gente fazer ele feliz, que a felicidade do cliente é diretamente ligada à nossa felicidade, e a gente promover isso e prorrogar isso e perpetuar isso, a gente sempre vai estar naquele ponto de insegurança. Ou collapsing, ou quando enche a nossa tampa no posturing e a gente explodindo e xingando o cliente, o que quer que seja. Agora, se eu tiro o nosso bem-estar do bolso do cliente e ponho esse bem-estar de volta no seu bolso, onde você está bem, de uma forma consciente de que você está bem, e que o futuro é brilhante, independente da presença do cliente ou não, não quer dizer que você vai, de repente, ser um sacana com o cliente, ou vai ser mal com o cliente, ou vai se aproveitar do cliente. Muito pelo contrário. Você vai voltar a ter uma relação de igual para igual pro cliente. De verdadeira parceria, né? De presença. Onde o seu bem-estar ele não está mais na mesa sendo negociado. Ele sumiu. E o que sobra é só o cliente e você ouvir ele e entender ele e servir ele da melhor forma possível. Né? Eu acho que, para mim, talvez esse é a conexão de quando a gente fala de entendimento da mente para a presença, eu acho que nesse caso específico de cliente, é disso que a gente está falando. Cara, inacreditável. É um dos programas que eu mais gostei de fazer recentes, assim. E era um dos que eu achava que ia ser mais difícil de fazer. Eu acho que é isso, eu nem tenho mais nada para acrescentar, cara. Eu acho que foi muito gostoso. Bom, então o jabazinho final, né? Se você quer entender ou quer ajudar a sua equipe e você a estar mais presente para não ceder diante dessa pressão e da demanda do cliente, você conseguir respirar e não explodir, não entrar nem no collapse e no posturing, manda uma mensagem para a gente no contato@cbo.digital, contato@cbo.digital. Beijão, gente. Beijão e até a próxima. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios.